Quer conhecer 6 hábitos simples, gratuitos, para você driblar a sua genética e ainda por cima retardar o envelhecimento cerebral? Fica comigo que eu vou te contar. É recente. Agora, 25 de janeiro de 2023. Gente, quando se fala de ciência, sempre procuramos artigo dos últimos 5 anos para ter uma validade maior. Você imagina um artigo que praticamente saiu no começo do ano. E foi um artigo muito bem feito, que me impactou bastante e eu tenho certeza que vai acontecer isso com você também. Então, fizeram a publicação onde um estudo que começou em 2009, ficou até 2019, eles seguiram aproximadamente 30 mil pessoas durante 10 anos. Na verdade, o que eles queriam era entender no envelhecimento sempre existe uma queda da cognição. Isso é algo esperado. Uns mais, outros menos. Eu sempre brinco e digo que é uma ladeira abaixo, que a gente pode sim descer com o freio de mão puxado. E é isso exatamente agora que eu vou explicar para você, porque existem 6 hábitos que modificam totalmente o nosso futuro. O envelhecimento. Só que esse estudo foi tão bem feito que nessas 30 mil pessoas, eles também averiguaram a genética. Porque existe um gene chamado ApoE, que simplesmente é o gene para o Alzheimer. Lembrando, não é porque você herdou esse gene que você vai expressá-lo. Não é porque você herdou esse gene que você vai expressá-lo. Lembra da minha história? Você recebe da sua mãe, do papai, aquele cada um 50%, faz o livrinho de receitas que era da vovô e da vovó, agora é seu, e você, de posse de todas essas receitas que tem em todas as células do seu organismo, lá no núcleo, você tem simplesmente todas as receitas para fazer todas as proteínas do seu corpo. Agora, veja comigo, você pode ter a melhor receita do mundo, mas se você não escolher os bons ingredientes para fazer essa sopa de cebola, o que acontece? Ela não vai sair boa. Então, o que são os bons ingredientes? Tudo aquilo que nos cerca e que nós chamamos de epigenética. Então, não é porque você herdou um gene para uma doença que você vai de fato expressá-la. Você tem sim uma bala ali na agulha, como a gente brinca, mas o dedo no gatilho é o seu. Então, dependendo das suas escolhas, você vai fazer toda a diferença no futuro da doença da sua família, que eu prefiro dizer, então, o futuro da saúde da sua família. Adivinhem o primeiro item que fez toda a diferença desses 6 hábitos? Alimentação. E por que alimentação? Gente, alimentação é determinante, porque comer você precisa e você come pelo menos 3 vezes ao dia, que é o que todo mundo, a maioria pelo menos, faz. Então você tem 3 oportunidades para colocar saúde ou não no seu prato. A cada garfada você determina o seu futuro. E o pior, do planeta também, porque dependendo daquilo que você escolhe comer, você também está afetando toda uma cadeia produtiva. Você sabia que você troca 80% de você em 3 meses? Em 80 dias, a maioria das suas células são trocadas. Tanto que quando você vai ao médico, normalmente ele te dá um exame de sangue para fazer e pede para repetir 3 meses depois, porque as células de mais rápida divisão, elas se dividem em, no máximo, 90, em algumas até um pouquinho mais, mas com 90 dias a gente já tem um resultado muito bom. Por isso que nos meus cursos do Desinflama, eu sempre falo, você fazendo vai encontrar com você
mesma, com você mesmo, na sua melhor versão, em 3 meses, gente. Isso é uma barbaridade, porque você tem que construir novas células e tem que manter as anteriores, né? Todas funcionando. Simplesmente você precisa de 44 diferentes nutrientes para fazer isso com, digamos assim, de maneira... você precisa de pelo menos 44 nutrientes para executar essa função de forma precisa. Só que, o que você repara? A única hora que eu reparo no recordatório dos pacientes que chegam no consultório, a única hora que se come comida de verdade é na hora do almoço, porque o pessoal vai para o quilo, então escolhe lá, muitas vezes não escolhas das melhores, porque tem gente que acha que a alface e o tomate da guarnição do bife é salada. Temos que começar com aquela bela salada, que é onde você vai encontrar a maioria dos nutrientes. Porque não esqueça, você come comida, mas seu corpo só entende o nutriente que está dentro do alimento. Mas enfim, você trocando essas 50 milhões de células todos os dias, você acha que uma única refeição com comida de verdade vai dar conta? Não. Então você não pode perder a oportunidade em cada refeição em trazer para o seu organismo nutriente. E, gente, não existe nada melhor do que o alimento na sua matriz, isto é, o alimento como um todo. Não adianta você pegar uma laranja e extrair o princípio ativo dela, que o fitoquímico que vai fazer bem. Não é o mesmo resultado que você comer a laranja inteira. Então, sempre priorize o quê? Comida de verdade em todas as refeições e, assim, a mais integral possível. Exercício cognitivo, e eu quero dar uma bela sugestão que em 3 meses você já vai ver a diferença. Pega uma folha, pauta, põe no computador e faz as pautas como se fosse essa aqui de caligrafia que você está vendo, uma folha A4 e tal. E aí, eu particularmente, assim como muitas e muitos dos meus seguidores que são católicos, cristãos, enfim, cada um tem a sua denominação, mas eu aproveito essa hora para fazer um exame, eu aproveito essa hora para poder fazer um exercício cognitivo que também vai servir para o meu lado espiritual. Então, o que eu faço? Você diariamente, durante 15 minutos, você pegue uma lapiseira fina, grafite 05, aquele que se você apertar demais quebra, e você vai preenchendo aquelas letras devagar e vai copiando um texto bíblico. E eu fiz tantas lives com a irmã Zélia, ela deu tantas dicas boas. Lembra ela falando dos salmos? Você pode ir copiando os salmos, mas não precisa ser mais que 15 minutos. 15 minutos, mas com fidelidade. E para nós termos fidelidade, eu digo para você, marque hora. Não deixe para fazer quando sobrar o momento, porque você vai ver que você vai dormir, eu não fiz. Não. Primeira coisa, vamos fazer o mais importante. Então, vamos começar com esse exercício. Então, alimentação, exercícios cognitivos. Adivinha o próximo, que eu falo tanto. Exercício físico. Gente, se vocês soubessem o que Deus colocou na nossa musculatura, para cada vez que você fizesse uma contração muscular, gente, são assim, como se fossem anjinhos da guarda que são produzidos, chamam-se miocinas, são proteínas que vão cair na corrente sanguínea a cada momento que você faz uma contração muscular e adivinha, percorre o seu corpo inteiro e faz bem
para diversos órgãos. Então, por exemplo, você quer melhorar a sua memória? Exercício físico, por quê? Porque você tem um fator de crescimento neuronal, né, que essa miocina faz produzir. Você tem coisas incríveis acontecendo no seu organismo inteiro que nem está sabendo. Então é por isso que exercício físico, gente, hoje não tem um artigo científico que deixe de comentar um grande aliado não medicamentoso para a sua saúde. Não importa, hoje eu trato meu paciente que está com câncer, em tratamento de quimioterapia, tudo com exercício físico, tá? Então, tem profissionais específicos para essa área, educadores físicos oncológicos. Então, a gente tem, assim, hoje, informações incríveis, tá? Convívio social. Mas aquele convívio social saudável, né? Aquele convívio social que é comunitário, fraterno, isso é super importante. Um outro detalhe e que me surpreende é se fuma, parar de fumar. Eu digo que me surpreende o se fuma, porque a gente parte do princípio que isso já está tão esclarecido que fumar faz mal, que me surpreende quem ainda fuma. Mas se for o seu caso, então para realmente você ver como que você vai fazer. Tem tratamentos, tá? Que você pode sim pedir apoio, tem, enfim, tem comunidades de pessoas que já fumaram, que dão apoio umas para as outras, isso é super importante. É o álcool. Porque eu, como esposa de cardiologista, já vi muito artigo científico falando bem do vinho tinto, porque ele é rico em resveratrol, mas ele tem álcool. E álcool, gente, não é tão bom assim, não. Então, nesse caso, para o cérebro, eles recomendam não beber. Bom, depois desse artigo, a gente que gostava assim de um vinhozinho de vez em quando, a gente está deixando assim para realmente grandes comemorações. Porque depois que você tem evidências científicas dessa qualidade, impossível não segui-las. Bom, queridos e queridas, essa daqui é uma dica de ouro para o começo do ano ou para qualquer hora do ano para você começar a pensar em mudar os seus hábitos. Lembre sempre que genética não é destino. Nós temos a epigenética. Genética conta 20%, epigenética 80%. Então, nós não precisamos ficar repetindo aquelas histórias que, ai, minha família toda do lado da mamãe morreu de não sei o quê, a do meu pai daquele outro assunto. Você não precisa. Mude seus hábitos. E esses 6, tão simples, estão à sua disposição. É só você pegar com a mão.